Oi meninas, tudo bom? Hoje vamos aprender a fazer dois selects, um de estado e que carrega um de cidades também. Vou mostrar para vocês o que eu já tenho preparado aqui, tá bom? Vamos lá, vou abrir o meu VS Code, porque agora eu estou usando o VS Code. E eu tenho aqui o package.json, tá? Então vamos lá, agora sério. Eu instalei duas dependências aqui, que só vão servir para ajudar no tutorial e tenho já um boilerplate que eu preparei. Então é o seguinte, eu tenho o HTTP Server e tem dois scripts também, eu vou falar sobre eles. O JSON Server vai simular a API. Ele dá um watch no DB.json. Na minha opinião, esse cara é o melhor quando você tem que mocar alguma API com JSON. Que eu coloco um watch no DB.json aqui. E aqui eu estou colocando a porta 8000 para simular um Python, né? Que normalmente aplicações Python utiliza 8000, mas poderia ser qualquer uma outra, tá? Esse arquivo db.json, ele é o seguinte. Ele está aqui na raiz do meu projeto. E você cria o seguinte, cada chave vai ser um endpoint diferente. E eu vou abrir no terminal, já vou mostrar para você. Então, cadastrei alguns estados aqui. O states é um array e ele vai me devolver isso quando eu bater na API /states. E o cities ele vai devolver esses objetos aqui quando eu bater no /cities, certo? Eu vou mostrar isso na prática já. E é o seguinte, vamos lá. Eu tô com eles rodando aqui. Eu vou parar, eu tô com o meu terminal dividido em dois. Os dois estão nessa pasta. Eu tenho que rodar os dois scripts, certo? Dá para fazer também eles rodarem automaticamente, os dois juntos, mas eu vou deixar separado para aprender legal mesmo. Então primeiro eu vou rodar, eu estou utilizando o YAR, mas pode ser um npm, vai dar na mesma, então pode ser um npm run ou um YAR run, tá? Os comandos serão exatamente os mesmos, então npm run API. Isso daqui, vamos dar uma olhadinha aqui no output desse comando. Nós já temos aqui, ele carrega o db.json, certo? Ele rodou esse comando aqui, JSON Server Watch db.json com a porta 8000, e ele me dá essa listinha de resources, ó. Essa home, se eu clicar, a gente vai encontrar algumas coisinhas. Ah, na verdade não era, isso aqui é por causa do public que tava rodando lá, tá cacheado, né? Mas acho que se eu fizer isso aqui, bom, não está entrando na home, mas aí tudo bem, esse endpoint aqui a gente não vai utilizar mesmo. O que a gente vai utilizar são esses outros dois aqui. Então se eu rodar aqui no /states, ele deve me retornar a lista de estados. Olha só, aqui ele tá, sei lá, que tá cacheado alguma coisa aqui. Vamos deixar para lá. Então olha só, isso aqui é a extensãozinha que eu estou usando, né, que é para deixar o JSON mais bonitinho. Mas se eu abrir uma navegação anônima onde eu não tenho esse cara, onde eu acho que eu não tenho esse cara, aí eu tenho também, tudo bem. Mas ele vai mandar um JSON para mim. Se eu clicar em HAL aqui, ó, ele está mandando esse arquivo aqui, certo? Então eu vou voltar para a visualização bonitinha. O states me dá os estados e ele tem ID e nome. Então São Paulo é ID 1, Rio de Janeiro eu coloquei como ID 2, Minas Gerais é ID 3 e o estado que eu chamei de sei lá está no ID 4, certo? Então esse é um recurso da minha API. Um outro recurso é o cities, é mais ou menos o que você já tem aí, certo? Então eu tenho cities aqui, eu coloquei 8 cadastrados, certo? Então eu tenho aqui o ID 0 nesse caso. Esse cara começou com 0, que eu fiz automático, o outro foi aqui. Talvez, nem sei se a geografia está certa, mas não importa. Então, São Paulo eu coloquei com State ID 1. Então, State ID 1, São Paulo, certo? Então, por exemplo, Itu também é uma cidade de São Paulo. A cidade Itu tem o ID 1 na minha aplicação e o State ID 1 também, que é de São Paulo, certo? Vamos pegar Carapicuíba, também de São Paulo. Por exemplo, eu coloquei Barra, nem sei se é uma cidade, mas tudo bem. Ele tem um ID 4 e o State ID 2. Vamos dar uma olhada, State ID 2, Rio de Janeiro. O que é isso? Esse State ID é uma foreign key para o State, certo? Se você for imaginar como tabelas e tudo mais. Então, passei aqui como que funciona a API. E agora eu tenho outro script que é o HTML, que utiliza essa outra dependência, que é o HTTP Server. Ele serve aqui, ele só cria um servidorzinho para você rodar o seu HTML. Acredito que se você rodar no browser, também vai funcionar. Se você só abrir o index.html no browser, vai funcionar assim, porque eu não estou usando nenhum build. Então ele entra no public, porta 3000, e esse C é de cache, então cache -1, porque eu estava tendo alguns problemas com os scripts aqui, então eu achei melhor colocar esse bagulho aqui para evitar de ter que fazer o hard reload. Então ficou mais fácil. Então, para rodar esse cara, eu vou vir aqui no meu outro terminal. Meu terminal é dividido, mas você pode muito bem abrir uma outra aba, tá? E aí eu vou colocar, do mesmo jeito que eu fiz ali, npm run. Agora eu vou colocar o script HTML. Posso colocar no start também. E ele também fala, ó, eu startei aqui, estou servindo o ponto /public, certo? E agora está available on nesses dois caras aqui. Esse é meu IP na rede, esse aqui é o meu localhost, né? Vou clicar nesse carinha
e a gente já vê aqui um pequeno formuláriozinho que eu já criei, certo? Eu não sei se esse cache está funcionando, se essa... Ah não, tá aqui ainda o UI, beleza. Então tudo bem. De DB.json é isso, o package JSON é normal, já sabemos. O yarn.lock nós sabemos também o que ele é. Posso até tirar, ele não é tão interessante assim. Mas agora eu vou fechar esses caras. Isso aqui foi só o que eu usei para construir os JSONzinhos, a coisinha simples, pode deixar para lá. Temos Node Modules e agora a gente vai focar dentro de Public. Vou fechar o que é desnecessário aqui pra gente. E posso até fechar isso aqui também. Eu vou salvar em algum lugar aqui. Tô no tempo, vou botar um... Ah, pronto. Então agora eu tenho aqui um index e um script. A gente vai focar no script. Eu vou já montei um index aqui com um boilerplate. Então esse cara nada mais é do que um HTML5 que eu gerei aqui com Emmet, colocando HTML5 e dando um Enter, certo? Aí eu substituí aqui o título, coloquei um Bootstrap 4 aqui só para dar um grauzinho a mais e eu coloquei também o Axios aqui para a gente já utilizar já, certo? Esse cara aqui foi justamente o que eu peguei do exemplo lá no Bootstrap 4, talvez esteja até aberto aqui ainda, não está mais, mas beleza. Tudo bem, mas é o que eu coloquei lá, form, control, select, e ele me deu esses dois aqui. E aí eu coloco umas options aqui dentro. Então option, por exemplo, value 1 vai ser teste. Se eu vim aqui atualizar, eu devo ter esse teste aqui, certo? Bacana, basicamente é isso, eu copiei, são dois deles. Coloquei o Axios e o Bootstrap. Não coloquei o JS do Bootstrap, tá? Então isso é interessante mostrar. E aqui eu estou colocando um script.js, que é aqui que a gente vai brincar um pouquinho, certo? Opa, queria fazer isso. Certo? Então, vamos entender um pouquinho dessa estrutura. Está separado, então esse cara aqui é do estado, certo? E esse carinha aqui embaixo é da cidades. Vamos ver quanto tempo aqui, ver se está gravando também, né? Para eu não falar pra caralho e... Bom, tá gravando. Beleza. Temos aqui 7 minutos. Beleza, agora mais um pouquinho a gente consegue finalizar. Essa estrutura, ela tá com o quê? É só um select com um label, cada um tem o seu ID para facilitar no JS ali. Essas classes são do Bootstrap, já conhecemos. Esse option a gente vai montar dinamicamente no JavaScript, certo? Nesse caso, como é o primeiro, você até poderia, você já conhece os estados, mas o de baixo você vai precisar filtrar, certo? Então eu vou iniciar minha página desse jeitinho aqui, ó. Então eu vou atualizar esse cara e ó, nenhum dos selects tem nada. No JS eu já tenho também um boilerplate que é o DOM Content Load. Se você está acostumado com o Bootstrap, nada mais é do que fazer isso aqui, tá? Isso aqui ele espera o DOM carregar, mas eu não estou utilizando o Bootstrap. Então, o que eu vou começar a fazer? Eu coloquei um ID para cada um, certo? Eu já tenho o select state, então eu vou colocar um state select, por exemplo. E aqui embaixo eu vou colocar um select cities, né? Deixa eu ver se está cities ou city. É cities mesmo, beleza. E aqui vai ser cities select. Isso aqui nada mais é, se fosse no mundo do jQuery, ele seria isso aqui, ó. Mesma coisa, eu estou utilizando o document, query selector, e ele utiliza os mesmos seletores do JS, que são os do jQuery, que por sua vez utiliza os mesmos do CSS. Então isso daqui é ID, isso aqui é classe, certo? Então, uma vez eu tendo esses dois carinhas, eu consigo fazer o seguinte, ó, state select, acho que é add child, né? Append child, e aqui eu posso criar um novo child. Eu posso criar, por exemplo, um option. Não sei se é assim, acho que é assim mesmo. E aí eu posso passar um texto de valor. Não, aqui eu vou colocar um texto, nem lembro como faz isso. Um texto e um valor, certo? Se eu fizer isso, então, aqui, maravilha. Se eu inspecionar o HTML que ele gerou depois que carregou, eu tenho aqui, olha só, valor e texto. Vou aumentar um pouquinho aqui, vamos ver. Ó, é bom que a gente tem um comparativo aqui, certo? Esse aqui de baixo, ó, deixa eu abrir, ele tá vazio e o select tá vazio, certo? Esse cara foi entregue vazio pelo HTML. Quando rodou o JS, ele adicionou esse valor texto aqui, certo? Eu utilizei o new. Se você está utilizando React, Vue ou qualquer outra lib desse tipo, você vai gerar com ela, tá? Então, fica tranquilo. Como é que eu apago essa porra aqui? Vai ter que ficar assim. Você vai gerar com o Vue, você vai gerar com o React. Nesse caso, como eu estou fazendo puro, então só vou colocar um console ali, ó. E vou fazer o seguinte, ó. Para a gente entender legal.
colocamos a option. E aqui eu vou colocar, vamos colocar a option. Beleza, vou atualizar. E aí a gente tem vamos colocar a option. Nesse momento, desse console para esse console, a gente colocou esse texto aqui, certo? Feito isso, eu consigo fazer um monte desse, certo? Eu posso colocar um map. Então agora o que eu preciso aqui? Basicamente, vamos cantar a jogada. A gente vai ter o primeiro passo que vai ser buscar estados. E depois criar uma option para cada estado. E aí sim, append child em cada um, certo? Então vamos fazer isso daqui. Eu já tenho o Axios aqui porque eu importei através de uma CDN, certo? Então eu coloquei o Axios aqui. Então quer dizer que eu já tenho o Axios nesse caso aqui. Então eu posso fazer um Axios.get. Lembra que eu tenho, não sei se vai dar problema de cores, né? Mas vamos ver. Eu tenho aqui o states, não é esse cara que eu quero, então eu vou colocar essa URL aqui e a gente vai ver o que acontece. Vamos descobrir junto. Aí eu vou utilizar o then, ele tem uma resposta, né, um Axios response, eu vou utilizar arrow functions, e aqui dentro dele eu tenho um res.data, certo? Eu vou fazer um console.log, se tudo der certo, esse console.log vai ter os estados. Eu vou colocar também um catch, que ele vai me dar um erro, certo? Então caso tenha um erro. A ideia é que não chegue aqui, mas é uma má prática você fazer um then sem fazer um catch. Então vamos ver se isso funcionar. Eu vou ficar muito feliz, senão eu vou ficar muito triste. Funcionou. Não temos problema com cores. Se você quer um vídeo sobre cores, fala aqui com o titio que o Jesus JS vai fazer. Então, beleza. Aqui eu já tenho aqui São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o sei lá com os seus IDs. De onde veio isso? Vamos entender aqui, ó. Se eu vim aqui em Network, eu vou atualizar minha página de novo e a gente vai ver cada chamadinha, ó. Nós temos aqui 5 chamadas, certo? Uma delas é meu próprio get aqui, que é para o localhost para eu pegar meu arquivo, certo? Para minha API 3000. 3000 é esse cara aqui embaixo, lembra que é o cara do HTML. Aí ele bateu na CDN, pegou o Axios da CDN, olha só o URL, pegou o Bootstrap, isso aqui tanto faz, tá? Aí ele pegou os scripts, o script que é lá, que a gente registrou aqui no próprio HTML também, localhost. E aí sim a gente fez uma chamada aqui, ó, uma chamada para localhost 8000/states. Esse daqui que veio o states. Se eu vim aqui e ver no response, ó, eu tenho o meu states aqui. Essa é a chamada. Isso é uma chamada Ajax, nada mais do que isso. Então, ó, uma vez que eu tenho esses dados aqui, eu posso só agora fazer um map por eles, ou um for, né? E fazer o select append child. Então, eu vou fazer o seguinte, ó. Como que eu gosto de fazer? Eu utilizaria o método map. O método map vai me dar um estado para cada um, que eu vou colocar no inglês aqui, state, e eu vou retornar um new option para ele, certo? E aí eu vou colocar, por exemplo, de texto eu quero o state. Vamos ver o que tem no state. No state eu tenho o ID e o nome, certo? Então eu tenho que passar, o primeiro parâmetro vai ser o texto que vai dentro do option, e o segundo parâmetro é o que tem o valor de option. Então primeiro eu quero que vá o nome e depois eu quero colocar o ID, certo? Então state.id, que eu quero no valor. Isso aqui, eu vou colocar um var também, talvez eu escreva const, porque eu estou bem mais acostumado, mas vou tentar utilizar o var. Aqui eu tenho o all state options, por exemplo. Eu tenho todos os meus options já feitos e agora eu posso colocar um append child, certo? Sinceramente eu não lembro se eu consigo colocar um array para esse cara, senão a gente vai ter que fazer um outro jeito, tá? Então eu vou colocar isso daqui, esse eu vou mover aqui para cima, vamos colocar o option e esse aqui para baixo, as options, e esse aqui as options. Vamos ver, se isso funcionar, legal, senão a gente vai ter que fazer um outro for, tá? Vamos ver. Vou colocar aqui, não funcionou, porque eu tenho que passar do tipo node. Não sei se tem um append child, né? State select. Append, não, é só append child mesmo. Então o que eu posso fazer? Aqui eu já tenho todos os maps, certo? Então agora eu posso simplesmente fazer um allStateOptions.for each, porque isso aqui é um array, certo? Então para cada um eu vou ter um option
eu vou chamar de state option. Esse aqui, ó, são todos os estados, que é um array. Esse cara é só uma option, uma da optionzinha que a gente está criando, tá? Já vou mostrar como que isso vai ser no for. E aí eu vou mover para cá e colocar o state option. Então, para cada carinha que eu tenho, eu vou utilizar meu auto formatter. Para cada carinha que eu tenho, eu vou adicionar. Então, vamos colocar uma option. E aí eu não vou dar um print, porque senão vai ficar dando print de load. Olha só, coloquei aqui e agora nós temos aqui dentro. Vamos dar uma inspecionada como é que ficou? O value tá 1 e o São Paulo e o nome tá São Paulo. O valor tá 2 e o nome tá Rio de Janeiro. Deixa eu só ver o tempo aqui para ver se eu não corto esse vídeo. Então aqui nós estamos em 15 minutos. Eu vou fazer uma parte 2 desse carinha então. Até logo, pessoal. Se você gostou, curte e compartilha, passe para os amiguinhos.